O que é fibromialgia? É uma síndrome de dor difusa em um paciente ansioso. Não tem nada a ver com isso. Fibromialgia não é uma doença, não é uma dor. Fibromialgia é uma disfunção do sistema nervoso central, que recentemente, nos últimos 10 anos, principalmente, descobriu o seguinte: o cérebro do paciente com fibromialgia é um cérebro diferente. A pauta de hoje do Longevicast não é apenas um procedimento, mas uma ciência que transforma a qualidade de vida, a acupuntura. Para aprofundar o tema, conversaremos com um profissional de extensa experiência, tanto na prática quanto na formação de novos especialistas. O Dr. Diceu de Lavaux é médico com especialização em clínica médica, acupuntura, dor e homeopatia. Ele coordena o curso de especialização em acupuntura e dor do IEPS, além de atuar como diretor-presidente do Centro de Tratamento de Dor. Com grande honra, recebemos agora o Dr. Diceu de Lavaux. Mas antes de tudo, quero agradecer a nossa patrocinadora, a Fórmula. A Fórmula é uma rede de farmácias de manipulação com 36 anos de história. Hoje, conta com mais de 100 lojas em todo o Brasil, oferecendo soluções em saúde personalizada, desenvolvida com qualidade e rigor científico, unindo ciência, cuidado e inovação, sendo referência para médicos e pacientes que buscam segurança, bem-estar e resultados. E todos os inscritos no nosso canal terão uma condição especial. Acesse o Instagram da Fórmula e entre em contato com os consultores. E seus medicamentos serão entregues com segurança para todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Longevicast. Meu nome é Daniela Gouveia de Mello, sou médica e esse é o espaço reservado para conversarmos sobre saúde, medicina, estilo de vida e longevidade saudável. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, que a gente consegue levar essas informações para mais pessoas. E hoje o nosso tema será acupuntura. Receberemos Dr. Diceu de Lavaux, que é médico especialista em dor, acupuntura, homeopatia e também autor de livros sobre alimentação. Vamos receber no nosso Longevicast Dr. Diceu. Prazer, Dr. Diceu, seja muito bem-vindo ao Longevicast. Obrigada por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. É muito importante a gente esclarecer para as pessoas um tema tão importante, né? E que nem sempre as pessoas têm o conhecimento do que é. Exatamente. Então, mas antes da gente começar, eu sei que o senhor não gosta muito, mas eu gostaria, uma pergunta que a gente fala um pouco assim, sempre com os nossos convidados, é assim: Dr. Diceu, quando o senhor tinha uns 5 anos, o que o senhor queria ser quando crescesse? Jogador de futebol. Ah! E como que isso mudou para a medicina? Mudou, inclusive isso faz parte do prefácio do livro que eu escrevi sobre alimentação, porque com o desenvolver da idade, lá para os 14, 15 anos, eu desenvolvi uma alergia incurável, tinha urticária grave, e minha mãe, naquela época os antialérgicos davam muito sono, e nesse período eu cheguei a perder 1 ano de estudo porque eu dormia na sala de aula, dormia. E os médicos falavam para mim, você imagina, o garoto que ele queria ser jogador de futebol, e os médicos falavam que eu não podia pegar poeira, você imagina? Aí, com tudo isso, gerou um grande sofrimento, e eu fui devagarzinho, fui desistindo do futebol, não só por isso, porque eu passava muito tempo sofrendo com essas urticárias. Foi quando a própria, eu estava na fase mais mística da minha vida, ainda estou, né? Sempre foi. Eu resolvi abandonar, parar de comer carne, animais, e comecei a mudar minha alimentação. E já no primeiro ano de medicina, que foi quando eu me decidi fazer medicina, até para me estudar direitinho, quando mudei meus hábitos de vida, parei de comer enlatados, conservas, gorduras e carnes, a minha vida mudou completamente, a urticária sumiu, eu também tinha rinite, de repetição, tinha otite. Então hoje, aos 71 anos, eu tenho muito mais saúde do que quando eu tinha aos 20 anos de idade. Isso por conta de mudança dos meus hábitos de vida. Então, o senhor começou a medicina, mas aí para a acupuntura, o que fez o senhor ir na acupuntura? A mudança da alimentação para a acupuntura foi um passo, porque à medida que
eu comecei a verificar que existiam outros métodos de tratamento que não medicamentoso, que só tinha me feito naquela época muito mal. Eu comecei a investir, estudar acupuntura, homeopatia. Aí depois, quando eu terminei o curso médico, eu fiz residência em clínica médica, fiz minha especialidade em clínica médica. Aí em seguida fiz especialidade em homeopatia, acupuntura e depois formação em dor. Muito bem. E aí, então, explica pra gente o que é acupuntura. Eu sei que é milenar, mas muitas pessoas acham que é só místico. A palavra acupuntura quer dizer acus, agulha, puntura, ponto. É uma medicina oriunda da China. Na verdade, a acupuntura faz parte de um amplo contexto chamado medicina chinesa. A medicina chinesa não é só acupuntura. A medicina chinesa inclui o Tai Chi Chuan, alimentação, massagens e outros aspectos. E a acupuntura é o aspecto mais relevante da medicina chinesa. É uma técnica onde você insere agulha na periferia do corpo para você obter efeitos terapêuticos. Ao contrário do que muitos pensam, a acupuntura não tem nada a ver com aspectos místicos ou religiosos. Quando você insere uma agulha de acupuntura, os estudos modernos dos últimos 50 anos, principalmente, mostraram que quando você insere aquela agulha, ela estimula fibras nervosas, terminações nervosas, que enviam uma informação para a medula e depois para o seu cérebro, que responde produzindo uma série de substâncias que geram efeitos analgésicos, imunorreguladores, anti-inflamatórios e relaxantes musculares. É por isso que a acupuntura funciona. Então não existe a mística, né? Existe quando as pessoas querem, mas isso é ciência pura, né? A pessoa hoje fala assim, um pessoal de saúde fala assim, eu não acredito em acupuntura, ele está se autodenominando um ignorante, uma pessoa muito mal informada. Entendi. E quais são hoje as patologias que mais a gente consegue tratar? Obviamente a acupuntura se notabilizou há muitas décadas no tratamento da dor. A acupuntura é um excepcional método de tratamento de dores musculares, porque a acupuntura tem efeito analgésico, relaxante muscular e anti-inflamatório. As dores ortopédicas, bursite, as dores de coluna, a acupuntura é excepcional. Por exemplo, outras dores mais complexas, como as dores de cabeça, como a enxaqueca, cefaleia, tipo tensão, a acupuntura é um método excepcional. Inclusive, a famosa fibromialgia, muito mal entendida atualmente ainda. A acupuntura também se faz muito bem. A acupuntura também age nos distúrbios ginecológicos, tensão pré-menstrual, dores pélvicas, distúrbio digestivo, como síndrome do intestino irritável, dores abdominais. A acupuntura tem uma boa ação na insônia, distúrbio psiquiátrico, depressão, pânico, ansiedade. Em alguns momentos, ela é o tratamento preferencial. Em outros momentos, ela vem como tratamento adjuvante. Ela consegue modular a inflamação crônica? Exatamente. Hoje, não sei se já que aqui eu entendo esse aspecto, mas um dos grandes problemas das pessoas hoje em dia é o estado inflamatório crônico. As pessoas literalmente estão inflamadas. Antigamente, com uma pessoa de 70 anos, 60 anos, tinha desgaste de vertebra, de artrose. Hoje, chega um garoto no consultório de 35 anos de idade, já estão com artrose, com artrite, tudo por conta dos nossos hábitos equivocados. E a acupuntura, pelo seu próprio mecanismo de ação, ajuda bastante a minorar esses aspectos. Obviamente que se a pessoa não fizer a sua parte, fica mais difícil. Entendi. Então, a gente trata dor, a gente trata inflamação. Hoje na sua... A gente sabe que existe uma clínica, né? E que o senhor hoje dá cursos para médicos. Hoje, um médico que queira ser acupunturista, o que é que ele vai ter que fazer para chegar a ser acupunturista? Qual é o caminho que ele tem que O nosso curso tem hoje 34 anos, talvez seja um dos cursos, com certeza, um dos melhores cursos do país, com maior credibilidade. A primeira residência médica em acupuntura do país foi criada aqui no HC. O médico, para se tornar um especialista em acupuntura, ele tem que fazer um curso de formação numa instituição credenciada e reconhecida pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Ao término desse curso, se ele conseguir ser aprovado, ele faz uma prova de título bancado pela AMB e pela Sociedade de Especialidade.
Se ele for aprovado, ele recebe um título especial de acupuntura. Ele está apto para praticar acupuntura. E dor também? Dor é a mesma coisa. Existe nessa mesma coisa que o senhor tem, promove essa pós-graduação, tanto em dor como acupuntura. Exatamente. No momento nós estamos em 2 cursos. E nos próximos 10 dias iniciaremos o anúncio do nosso próximo curso de acupuntura. Eu perdi até a conta de que turma é essa. A primeira turma... Eu já fiz parte de uma das turmas da acupuntura. Então, nós temos, paralelamente, o curso de acupuntura. Já faz algum tempo. Temos o curso de formação em dor, com certeza, um excepcional curso também. O curso de dor é a mesma coisa. Você faz essa formação em dor. A nossa instituição é uma delas reconhecida pela Associação Médica Brasileira. Você recebe o nosso certificado e com esse certificado você faz a se torna prova. apto para fazer uma prova de especialização em dor promovido pela Associação Médica Brasileira. Aprovado, você é um médico não com o título de especialista, porque dor não é uma especialidade, mas com título de área de atuação em dor. Entendi. E aí, juntando dor, a gente junta dor com acupuntura, em alguns casos. Muitos casos. A gente consegue reduzir a quantidade de medicação que a gente faz nesses pacientes? E quais os pacientes a gente pode e atua melhor? Qual tipo de paciente? Você pediu nossos cursos, olha, um médico que faz a sua formação em dor e não faz acupuntura é um clínico de dor pela metade. O inverso é verdadeiro. Se você faz acupuntura, também tem que fazer a formação em dor, porque você consegue integrar os dois conhecimentos da forma harmoniosa. Você pode associar medicação com acupuntura. Obviamente que um dos aspectos mais relevantes de um médico é o bom senso. É o bom senso, né? Então ele vai estabelecer metas. Então esse paciente aqui vou iniciar com um tratamento mais simples. Então você chegou para mim com a enxaqueca. Obviamente que muitos pacientes que nos procuram já vêm cheio de medicação. Mas você pode começar o tratamento com acupuntura inicialmente. Se aquele tratamento for surtindo o resultado que você está esperando, você não precisa mexer. Você vai fazer acupuntura, alimentação, atividade física, respiração, sol, tudo isso que modula uma nova vida para a pessoa. Se a pessoa ficar bem só com essa medicação, é ideal. Você parte do mais natural, do mais simples para o mais complexo. Se ela não melhora, você pode usar a mão das medicações, como antidepressivos, beta-bloqueadores, anticonvulsivantes. Não existe nenhum inconveniente de você saber agora. Você tem que saber fazer, né? Usando as duas técnicas com conhecimento e bom senso, você consegue excepcionais resultados. E como que essa acupuntura é feita, doutor Liceu? Só com agulhas? Tem outras técnicas? Quais são as técnicas que a gente tem da acupuntura? Na realidade, classicamente, a acupuntura, quer dizer, arcos e agulha. Todas as melhores técnicas de acupuntura são feitas com inserção de agulha. Inclusive, o que a população sabe é o seguinte, se você for num profissional, ele tem um peteleco na agulha, ela ficar pendurada na sua pele, aquilo não serve para absolutamente nada. A acupuntura é uma técnica de neuromodulação. Para ela agir adequadamente, ela tem que ultrapassar a pele, a gordura e quando chegar no músculo e estimular uma terminação nervosa livre, as fibras A, delta e C. Então você tem uma técnica específica. Então você pode fazer o tratamento de um paciente com o mesmo ponto, ter um resultado de 10. Eu posso fazer e ter um resultado de 0. Vai depender da sua técnica de aplicação. Obviamente, com o evoluir do tempo, os chineses observaram o seguinte, você coloca uma agulha, ela tem um resultado X. Se você coloca uma agulha e estimula essa agulha, o resultado é 2X. Em decorrência disso, eles criaram um aparelho chamado eletroacupuntura. É um aparelho onde você insere a agulha e bota eletrodos e a agulha fica enviando estímulos elétricos em cima da fibra nervosa. Mais modernamente também foram criadas técnicas de você fazer uma estimulação transcutânea em cima do ponto de acupuntura. Mas você tem que levar em consideração que é muito diferente uma agulha estar em cima da terminação nervosa. Local específico, em loco. Mais um estímulo elétrico, ou você fazer uma estimulação transcutânea. Então, a estimulação transcutânea funciona, mas nunca igual a estimulação da agulha ativando terminações nervosas. Tem algumas... A massagem nos pontos de acupuntura também funciona, mas nunca é igual a acupuntura.
São específicos, são indicações específicas. Às vezes o paciente não quer ser furado, então aí a gente pode usar alguns meios diferentes para estimular. Né? Você pode usar transcutânea. Obviamente, uma criança, eu estive na China, as crianças da China fazem acupuntura tranquilamente. Você chega naquela sala da China, tá aquelas crianças, porque aquilo é da tradição. Ele já não tem aquela cultura, vai furar. Se não tomar banho, eu vou dar uma injeção em você. Então, a mãe brasileira gerou esse terror nas crianças. As crianças têm pavor de agulha. Aí, nesses casos, você pode fazer a estimulação elétrica com o eletrodozinho, que não dá tanto pavor nas crianças. Não dá o medo. Não dá o medo. Né? Mas a gente tem que acostumar que a gente precisa de algumas coisas, né? O sono, como que a gente poderia estimular o sono, por exemplo? A gente sabe que depressão, sono, estresse, tudo está ligado muito ao estilo de vida. Mas como a gente consegue melhorar uma pessoa? Lógico que ela tem que querer ser melhorada, né, doutor Disseu? Olha, sono é um problema muito grande. Ano passado eu tentei trazer um curso de formação para o nosso Instituto de Sono, não deu certo. Mas o sono é uma coisa bastante complexa, que envolve vários fatores, né? A qualidade de vida da pessoa, o relacionamento, a genética, a respiração, os hábitos de vida noturnos, né? O celular, o computador, a televisão, o sol, a atividade física. Então, só que tradicionalmente, pelo nosso estilo médico, hoje em dia a pessoa chega no médico com sono, ele passa primeiramente um benzodiazepínico, né? Medicamento da família do Rivotril, do Lorax. Então o problema é que essa medicação, então, dependência física, dependência mental, compromete a sua memória. Mas isso é prático e fácil. E os pacientes ficam viciados. Mas uma abordagem de um paciente com sono merece uma consulta longa, bem estruturada. Aí você pode estipular tudo isso que eu falei. A acupuntura ajuda. É o melhor método. Nada excepcional isoladamente para o sono. Então, se você faz acupuntura, você toma um remédio, você não faz atividade física, você é muito estressado, vai dormir conversando problemas com a esposa ou com o esposo, né? Vai dormir à noite com o celular ligado, fica até meia-noite usando na frente da televisão, não se expõe ao sol durante o dia, sabe? Isso é um contexto. O seu colchão não é agradável, o clima do seu quarto também não é mais agradável. Tudo isso influi. Isso tem que ser trabalhado. Você associa a acupuntura e as medicações. O arsenal terapêutico hoje que existe para o sono, infelizmente, não é maravilhoso. Você vê que fica entre os benzodiazepínicos, indutores do sono, antidepressivos, anticonvulsivantes e os derivados da melatonina. Fora isso, não existe mais muita coisa, né? Eu acho que a pessoa tem que querer melhorar também, né? Porque tem que mudar seus hábitos e favorecer. Um dos aspectos que mais me fez perder pacientes nesses 44 anos de consultório que eu tenho foi querer que os pacientes façam a sua parte. Porque a nossa cultura médica é a seguinte: eu vou para o médico, ele faz a minha consulta, pede os exames, descobre a doença, passa um remédio e eu fico bom. Eu não fico. Então, mas quando você começa a falar para o paciente, olha, a senhora ou o senhor tem que mudar a sua alimentação. Você tem que fazer atividade física, você tem que perder peso, tem que cuidar do seu sono, dormir no escuro. Sabe, essas coisas incomodam. Como as pessoas querem facilidades, elas querem tomar uma injeção na barriga e perder peso. Então, isso tudo é bom, mas tem suas limitações. Então, muitos desses pacientes não recorrem. Com minha antiguidade no consultório, eu tenho observado quais são os pacientes que voltam reiteradamente para você. Exatamente aqueles que não fazem nada do que você disse. Eles têm uma dor na coluna, fazem acupuntura, tomam um remédio, a dosinha melhora. Mas ele não perde peso, ele não faz atividade física, ele não organiza sua vida, ele não senta corretamente, ele passa o dia todo com o celular com o pescoço fletido para frente e depois ele volta para tratar o mesmo problema. Tem um paciente que voltou 15 vezes. Vai e volta. Por quê? Porque ele não faz a parte dele. E a nossa medicina, essa conceituação que na China antiga já tinha, de você mudar o seu perfil, é fundamental, só que isso dá trabalho. Dá. Doutor Disseu, eu vou lhe dizer que hoje a minha vida é ensinar isso às pessoas, porque no consultório é exatamente isso que eu faço, porque muitas pessoas alguns pacientes vão, na verdade, os pacientes já vão
já chegam no consultório já com essa ideia. Alguns não querem realmente um remedinho que facilite. Às vezes a gente tem o suporte terapêutico que ajuda, mas a maioria eles já estão indo sabendo que vai ter que ter alguma mudança, né? Então, assim, é porque eles já vão diretamente para isso, né? Porque é medicina, é estilo de vida, longevidade, mais saudável. Então, quem chega, já chega um pouquinho com essa ideia. Não é aquela, eu vim para tirar a minha dor ou melhorar meu sono. Então, assim... Eu tenho esse inconveniente na minha vida porque eu me notabilizei muito com o passar dos anos em tratar a dor. Então, a pessoa pensa que vai chegar lá, vai botar uma agulhinha, duas, a dor vai sumir. Vou passar um depressivo, ou pior, a dor vai acabar. Então, e pior é o seguinte, hoje nós temos uma realidade do paciente como o maior poder aquisitivo. Então, esse paciente, ele tem um poder aquisitivo, ele vai para você. Se ele não melhorou ele tem uma dor há 10 anos, 5 anos, se ele não melhorou com 2 de aplicação, já vai procurar outro. Aí ele faz um procedimento, faz um bloqueio com um procedimento com outro. E como você sabe que o que dá dinheiro hoje em dia é procedimento, esses pacientes mais abastados financeiramente. Fazem vários. Daqui 5 anos ele volta para você com o mesmo problema ou agravado. Porque ele procurou a facilidade, viu que não existe milagre a respeito, aí ele volta. Doutor, me diga aquilo que o senhor falou. Eu falo muito, eu digo, eu faço a minha parte, que ele orientar alguma medicação, mas você tem que fazer a sua. A gente vai ficar de mão dadas, mas você tem que fazer a sua parte. Então, quando o paciente tem dor crônica, normalmente a gente tem que tentar melhorar o estilo de vida. E assim, a gente falou agora em algumas medicações e lhe procuram muitas pessoas para emagrecer? Já procuraram no passado, porque antigamente... A acupuntura consegue? Não, consegue. Tinha um folclore que se você colocasse algumas agulhinhas e estimulasse, você perdia peso. Na verdade, nesse livro que eu escrevi um capítulo de 120 páginas sobre obesidade. Obesidade é uma doença. Não é você pegar e tomar um remedinho que vai resolver. Estou aguardando o resultado futuro do modo natural. Ela diminui. Eu digo que é uma bengalinha para começar e lhe dar o estímulo. A acupuntura não emagrece. Eu digo para você. Aquelas agulhinhas na orelha, no máximo que ela pode fazer a acupuntura é diminuir a ansiedade. E permitir que em cima disso você tenha mais controle para modificar os seus hábitos alimentares. Vai imaginar, você vai botar uma agulhinha na orelha, ou uma sementezinha, e vai ficar massageando. Você tem 110 quilos e vai emagrecer, porque se fosse assim... Era fácil, né? Não existia mais ninguém da classe média gorda nesse país, né? Tanto assim que parou. Quer dizer, esses modismos chegam, dão muito dinheiro a algumas pessoas, eu nunca fiz isso, e depois vão embora, viu? Entendo. E em relação à ansiedade, como a gente estava falando, ansiedade, depressão, a ansiedade a gente consegue realmente diminuir? Diminui cortisol, fisiologicamente falando? Eu estava vendo uma palestra de uma psiquiatra especialista em distúrbio do sono e ansiedade. Ela falou assim, existem 2 pessoas no nosso país, as ansiosas e as que mentem. Mas eu de ansiedade... Eu acho que para todo mundo, né? Ansiedade porque ansiedade, né? Porque as pessoas querem melhorar sua ansiedade, mas a acupuntura ajuda. As medicações ajudam. Mas você vê, a atividade física é fundamental. Por exemplo, a gente está falando de dor. O paciente com fibromialgia tem uma predisposição a ter dor, ansiedade, angústia, depressão. Mas qual é o padrão ouro hoje no mundo? O melhor tratamento, top para fibromialgia? Atividade física. Então, não existe nenhum... Depois disso, terapia cognitivo-comportamental. Depois disso, antidepressivos. Então, você tem uma escalazinha. Então, atividade física é fundamental. Uma pessoa fala, mas eu não gosto de atividade física, mas eu também não gosto, eu faço porque é saudável. Então, exato. Se você faz atividade física, né? Se você organiza a sua vida, não adianta você querer ser ansiedade. Eu brigo todos os dias com meu marido, eu brigo todo dia com minha esposa. Né? É difícil você não ter ansiedade. Eu não suporto o meu trabalho, não suporto o meu chefe. Então, a ansiedade não é uma coisa... Obviamente que as medicações, inclusive hoje em dia, as pessoas tomam muito ansiolítico para a ansiedade.
Mas quem trata a ansiedade em termos farmacológicos são os antidepressivos, que de alguma coisa modificam sua performance em relação à serotonina, à noradrenalina, à dopamina, e conseguindo estabilizar os seus neurotransmissores, diminuir o nível de ansiedade. Agora, a ansiedade é uma coisa, da mesma forma que a insônia, muito multifatorial, complexa. Não né? adianta você chegar assim, ter um tratamento mágico para a ansiedade. O que a gente faz mais na prática de medicamento? Na fase aguda, os ansiolíticos são os benzodiazepínicos. E na ansiedade crônica, estou falando em termos de medicamento, são os antidepressivos. Quais são os melhores antidepressivos para a ansiedade? Escitalopram, paroxetina, venlafaxina, são esses que nós fazemos, são esses que têm mais efetividade. Mas vai resolver o seu problema? Né? Não, ele vai minimizar os seus sintomas de alguma forma, mas se você não trabalha todos os aspectos envolvidos da sua ansiedade, agora no mundo atual é muito difícil. Antigamente acontecia uma morte grave, no outro lado do mundo ele ia saber uma semana depois. Hoje em dia você está vendo a imagem na hora. Então, isso tudo você está vendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Então, é guerra, é assalto, isso tudo mexe muito com a cabeça das pessoas. Hoje, nesse presente momento, 43% da população do mundo está vivendo com algum distúrbio psiquiátrico. Se nós temos 7 milhões e meio de pessoas, metade dessas pessoas estão com algum tipo de distúrbio psiquiátrico. Entre eles a depressão, ansiedade, pânico, bipolar, todas as fobias e as esquizofrenia. É muita doença. Então isso é essa disfunção que o mundo está vivendo. O TDAH, o autismo, a gente consegue ter alguma melhora? Eu sei que não vai tratar, não é tratamento. A gente está Fala com a acupuntura. Com a acupuntura. Não tem experiência nenhuma. São pacientes mais jovens. Os poucos que tentaram e desistiram rapidamente. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso. Se você pegar os estudos hoje, existe uma relação direta do autismo, principalmente, com a alimentação. Com a alimentação. Você viu o presidente Trump, naquela loucura toda dele, mas ele fez uma coisa muito interessante. Ele disse que, não sei se vai fazer, que até o fim do ano, todos os corantes estarão proibidos nos Estados Unidos da América. Porque estudos repetidos têm mostrado que crianças que consomem ultraprocessados, principalmente aqueles ricos em corantes, têm uma chance de desenvolver autismo, hiperatividade muito maior. Pegaram, o primeiro estudioso, não esqueci o nome dele, ele pegou um grupo de crianças, grupo X, fazia o mesmo tratamento. O grupo Y fazia o mesmo tratamento e tirava os corantes, só os corantes. Esse grupo que tirava os corantes tinha uma melhora de 40% a mais do grupo que não tirou os corantes. Se você levar em consideração que o nosso alimento tem corantes, acidulantes, conservantes, antioxidantes, você vê, aquele macarrão integral, ou macarrão integral não, macarrão instantâneo, ele tem 16 aditivos químicos. Você imagina... E as crianças... Então, as nossas crianças comem aquilo como nada. Comem errado, passam muito tempo no celular, muito tempo na televisão. Os pais estão muito ocupados para cuidar das suas crianças e... deixam no celular, porque ocupa e deixa ele quietinho. A criança tem uma predisposição genética para o autismo. Faz uma alimentação totalmente desequilibrada. Não faz atividade física. Pega pouco sol. Tem pouco contato com os pais, ou muito menos do que deveria. Então, isso tudo são fatores agravantes. Aí acabam todos eles na medicação. Aquela medicação que cai sobre a dopamina. Melhora, alguns melhoram, os outros pioram, outros ficam do mesmo jeito. A acupuntura, a meu ver, não é a técnica ideal para tratar autismo e hiperatividade de crianças. Viu? Muito bem. Agora vamos falar assim, que eu sei que é a sua paixão. Eu sei que o senhor adora acupuntura, homeopatia, mas a sua paixão é a alimentação. Tanto que temos um livro, fala um pouquinho do livro, por que surgiu e o que tem nesse livro para a gente acrescentar para as pessoas. O livro surgiu por conta da minha vida, que eu falei no começo aqui. Eu tinha muitas doenças quando eu era jovem, quando eu era criança e adolescente, e a partir daí verifiquei, quando eu comecei a mudar meus hábitos alimentares da minha própria cabeça, eu sei que quando eu disse para o meu pai e minha mãe, não vou comer mais carne, disseram, você vai ficar tuberculoso. Naquela época tinha isso, né? E eu parei de comer e fui embora. Minha vida mudou, não só o aspecto físico, o aspecto mental. Eu sempre fui muito hiperativo, muito agitado. Talvez naquela época eu tivesse recebido esse diagnóstico.
E eu Exato. verifiquei. Era só uma criança inquieta, antigamente, né? Hoje em dia é TDAH ou autismo. E eu fazia muitas coisas. Não que a gente não tenha os TDAHs e os autistas. Né? Exatamente. Eu tinha muita agressividade, meu padrão emocional modificou. E eu comecei a mudar minha alimentação, estava no primeiro ano de medicina, tendo acesso aos informes, naquela época não é igual agora, a dificuldade, naquela época não tinha IA, não tinha nada disso, mas eu comecei a estudar, conversar com as pessoas e comecei a verificar o impacto que a alimentação gerava nas pessoas, no aspecto físico e mental das pessoas. E comecei vários livros da época, livros mais simplórios, eram os livretos que tinha. Comecei a conversar com pessoas ligadas à alimentação natural, comecei a modificar a minha alimentação e verifiquei o quanto aquilo modificou a minha vida, de todos os aspectos. E eu comecei a estudar, comecei a ministrar palestras. No meu primeiro ano de medicina, eu já falava sobre alimentação. No primeiro ano de formado, já fazia palestras sobre alimentação. E a partir daí, alguns falaram, por que você não escreve alguma coisa? Só que escrever antigamente era mais difícil, que agora eu fui estudar. Esse livro eu levei alguns anos, 6 a 7 anos, escrevendo esse livro. Esse livro tem 850 páginas, não é um livro que você, cada um escreve um pedacinho. Eu escrevi as 850 páginas integralmente desse livro. Esse livro aborda os aditivos químicos, alimentação e câncer, alimentação e distúrbios emocionais, alimentação e distúrbio neurodegenerativo como Alzheimer, Parkinson e outras demências. Esse livro aborda o poder maléfico da carne, do açúcar, do leite. Hoje eu tenho uma dúvida muito grande, sei quem é pior. É um copo de leite de vaca ou é um copo de Coca-Cola? Esse livro tem um capítulo Eu não faço os dois, doutor Dizeu. Nem tomo um, nem tomo outro. Eu escrevi sobre vários aspectos. Então, as pessoas têm que entender isso. Por exemplo, hoje, os dados modernos mostram que em cada 10 cânceres que existem no mundo, 3,5 são gerados pela alimentação. Isso são dados oficiais. Esse meu livro é todo baseado em evidência. Todo ele é baseado em evidência. Então, eu não escrevi lá o que eu demorei a escrever exatamente Não é isso. o que o senhor acha. Tinha coisa que eu nem achava muito, mas a evidência estava dizendo, né? E as pessoas têm que entender isso. Quando os antigos falavam assim, o homem é o que ele come, o intestino é o segundo cérebro, está cheio de razão. Os micróbios no nosso intestino são extremamente benéficos quando bem tratados. Então, quando você tem uma microbiota, as pessoas chamam de flora intestinal ou microbiota intestinal saudável, essa microbiota influencia o seu cérebro e produz substâncias benéficas que vão para o seu cérebro, modificam a sua vida. Então, eu sei que hoje existe toda uma tendência a usar probióticos, mas o que funciona mesmo são os prebióticos. O que é prebiótico? É o alimento que você come, é o arroz, o feijão, a macaxeira, a ervilha, lentilha, aveia. Esses alimentos que você come e que vão formar uma microbiota saudável. E essa microbiota saudável tem ação anti-inflamatória, imunorreguladora, melhora a sua função cerebral, melhora a sua performance neurológica, melhora a sua imunidade, melhora tudo. E as pessoas, eu fico imaginando como é a flora intestinal, a microbiota intestinal, da pessoa come bombom, chocolate, chiclete, guaraná, Coca-Cola, fiambre, salame, mortadela, salsicha, linguiça. Sabe, essa pessoa não pode ter saúde. Não pode ter saúde Enlatados, embutidos, sabe? Salgadinhos, refrigerantes. A gente vai botar uma lista aqui. Fiambre, salame, mortadela, salsicha, linguiça. Eu chamo isso de tentativa de suicídio. Nossa microbiota intestinal, a gente pode considerar ela como um órgão metabólico? O nosso intestino é um órgão metabólico, né? E a microbiota intestinal faz parte disso. E é importante que as pessoas saibam que a nossa microbiota chega a pesar 1 quilo, 1,5 kg que nós temos só de micróbio no nosso intestino. As pessoas devem pensar, mas micróbio não faz mal. Nós temos os micróbios saudáveis e os benéficos. Quando você tem uma boa alimentação, bom estilo de vida, aqueles micróbios saudáveis prevalecem e vão lhe trazendo um enorme benefício, não só para o seu intestino, para o seu coração, para o seu pulmão e para o seu cérebro. Eles produzem substâncias benéficas. Voltando um pouquinho à fibromialgia, relacionando a fibromialgia e a alimentação, o que é que a gente... Primeiro tem que explicar o que é a fibromialgia. Explica pra gente o que é a fibromialgia, porque a gente citou... Fibromialgia... É só dor. Eu continuo perguntando para meus alunos, todos que chegam, cor de dor e acupuntura, o que é fibromialgia?
é uma síndrome de dor difusa em um paciente ansioso. Não tem nada a ver com isso. Fibromialgia não é uma doença, não é uma dor. Fibromialgia é uma disfunção do sistema nervoso central, que recentemente, nos últimos 10 anos, principalmente, descobriu o seguinte: o cérebro do paciente com fibromialgia é um cérebro diferente. Sabe-se hoje que as pessoas que têm fibromialgia produzem menos serotonina, menos dopamina, menos noradrenalina. Sabe-se que o cérebro do paciente com fibromialgia, ele tem uma conexão entre os neurônios diminuída. Se você se conecta menos, você transmite mesmo. Sabe-se que o cérebro do paciente com fibromialgia, todas as pessoas têm um mecanismo chamado mecanismo de controle da dor. Você queimou a sua mão, esse mecanismo é ativado no seu cérebro e imediatamente começa a liberar substância no seu sangue para passar a dor. Infelizmente, os pacientes com fibromialgia têm esse mecanismo com deficiência. Descobriu-se também que os pacientes com fibromialgia têm aumento de neurotransmissores que geram dor, como o glutamato e o aspartato, e tem deficiência de neurotransmissores que diminuem a dor, como a glicina e Deu branco. E o GABA. Certo? Então, ou seja, o cérebro do paciente com fibromialgia é um cérebro diferente, que, em consequência dessa diferença, você veja, o que é que se sabe hoje do produto final da depressão? O produto final da depressão é que a pessoa que tem depressão tem uma diminuição de oferta desses neurotransmissores, serotonina, noradrenalina e dopamina. Isso o paciente com fibromialgia tem, associado a muitos outros aspectos. Em relação a o que acontece? Ele tem depressão, tem ansiedade, tem pânico, e como os mecanismos controlador dele estão diminuindo, ele também tem dor. Então, fibromialgia é um paciente que tem que ser abordado de uma forma muito integral. Outra coisa, o paciente de fibromialgia tem dor, ansiedade, depressão, fadiga, distúrbio do sono, enxaqueca, distúrbio digestivo. Muitos deles têm síndrome do intestino irritável associado, tem rigidez matinal, sensação de parestesia nas fezes ou nas pernas. Então, se você vai atender um paciente com fibromialgia, você tem que fazer uma história bem feita. Mas o que acontece muito comumente? O paciente chega, o que você sente? Sinto dor no corpo, tem uma ansiedade. Aí o cara passa de fibromialgia, passa ou amitriptilina, ou duloxetina, ou pregabalina. Tudo errado. Então, 90% dos pacientes que chegavam no HC, onde eu trabalhei muitos anos, e agora chega o nosso centro com diagnóstico de fibromialgia, não tem fibromialgia. Certo? Fibromialgia tem que ser um diagnóstico muito bem trabalhado para se fechar o diagnóstico de fibromialgia. Fechar o diagnóstico correto de fibromialgia, qual é o melhor tratamento? Atividade física, já falei aqui. Atividade física, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental. Terceiro, acupuntura, excepcional tratamento para fibromialgia. Acupuntura, não só acupuntura para dor, mas um tipo de acupuntura que a gente chama de acupuntura constitucional, que vai agir de acordo com a disfunção interna de base do indivíduo, a disfunção segundo os critérios da medicina chinesa. Adicionalmente, aí você entra com as medicações. Quais são as medicações que efetivamente servem para minimizar as dores e a disfunção emocional do fibromialgia? Antidepressivo como duloxetina, amitriptilina e nortriptilina. Em seguida, se não melhora, você pode associar os anticonvulsivantes como pregabalina e gabapentina. Adicionalmente, você pode associar também analgésicos como dipirona e, terminando, você pode associar também os relaxantes musculares. Essa é uma sequência que você faz se você souber usar. Então, se você sabe usar, partindo do mais eficaz, do mais simples, do mais natural, você consegue melhorar muito. Uma coisa que melhora muito o paciente fibromialgia é você sentar com ele e falar, sem fazer medo, a sua doença é assim, se você não cumprir a sua parte, a sua chance de ficar bom, beira o zero. Esses pacientes que efetivamente modificam sua vida com alimentação, atividade física, melhoram demais. Alimentação e fibromialgia. Nossos pacientes mais conscientes, que modificam sua alimentação, dizem, doutor do céu, eu estou melhorando muito mais agora. A percepção é nítida. Os alimentos equivocados geram inflamação.
geram dor, geram depressão, geram pânico. Quando você come um alimento cheio de açúcar refinado, o açúcar refinado, ele é rapidamente metabolizado, ele vai para o cérebro, atinge o seu hipocampo, a gordura, as gorduras trans, é porque é muita coisa. A gente quer passar o dia todo falando aqui. As gorduras trans são terríveis, a gordura saturada, então isso tudo vai para o seu cérebro. Então, hoje, um grande número das pessoas tem esse estado que eu falei, chama estado inflamatório crônico. O que é um estado inflamatório crônico? É um estado onde a pessoa se alimenta errado, não faz atividade física, não respira corretamente, dorme mal, e suas células ficam inflamadas. Cada célula tem vida própria. E elas inflamadas começam a liberar substâncias chamadas citocinas. E essas citocinas vão para o sangue e geram inflamação. E essa inflamação gera doença, gera dor, gera depressão. Então, por exemplo, e se você tem inflamação crônica e tem obesidade, o adipócito, quer dizer, a célula gordurosa do obeso, é um grande produtor de citocinas inflamatórias. Então, se você quer melhorar, modifique sua vida. E isso, quem que tem hoje? Quem que o senhor recebe mais com fibromialgia? Homem ou mulher? E qual é a faixa etária? A faixa etária da fibromialgia é após os 40 anos. São 9 mulheres para o homem. Infelizmente, a fibromialgia, quando vem no homem, é muito mais grave que as mulheres. Certo? E tem alguma justificação, assim, por que seriam mais frequentes? Tem uma explicação, possivelmente está no nível da genética ou da epigenética, mas até agora ninguém sabe exatamente por quê. Obviamente que a fibromialgia também tem um componente genético, mas ninguém tem certeza ainda porque são 9 mulheres para um homem. E cada dia a dor crônica, não é fibromialgia, mas a dor, nos pacientes mais jovens? Primeiro, as pessoas confundem muitas vezes. Doutor, eu tenho uma dor crônica. Tem que dizer para as pessoas que dor crônica não é uma dor forte, nem uma dor ruim. Se uma dor passou de 3 meses, é chamada de dor crônica. É uma dor persistente. Uma dor crônica é uma dor antiga, que ela pode ser grave ou não ser grave. Os pacientes que chegam para a gente são pacientes que têm dores crônicas e graves. Antigamente, essas dores crônicas e graves eram mais de pacientes 50, 60, 70 anos. Ontem eu estava conversando com minha esposa, a doutora Elba, que trabalha comigo, dá os cursos, nós fazemos tudo junto. E eu estava falando assim, estou muito impressionado porque ontem chegou uma garota com 32 anos. Se a gente pegasse aquela ressonância magnética dela e dissesse que ela tinha 80, todo mundo acreditava. E o que é que faz com que o jovem, hoje, apresente processos degenerativos, inflamatórios, tão precocemente? O estilo de vida do jovem, né? Tudo isso que nós já falamos aqui. Então faz tudo errado e adoece mais jovem. Obviamente, se ele adoece mais precocemente, a doença vai se agravando mais rapidamente. Então, a gente vê jovens hoje de 35, 40, 45 anos com muitas dores. Dor na coluna, dor de cabeça, dor no cotovelo, dor no ombro, tantas coisas juntas. A gente tem que parar um pouquinho para olhar para a vida da gente, né? Exatamente. E dos jovens e de filhos, para tentar melhorar, porque a gente, na minha vida hoje, o que eu vejo é o envelhecimento mais longo, mas não para ficar velho, é ficar saudável. Então, hoje, dentro do consultório, é só isso que eu faço. As pessoas dizem, não, eu quero morrer muito, muito velho. Eu disse, olha, você vai morrer quando puder, tiver que morrer, na hora, mas que até lá você esteja saudável e lúcido de preferência. Exatamente. O problema não é a quantidade de anos de vida, é a qualidade. Qualidade. Porque viver com pela qualidade. Tecnologia atual, as pessoas conseguem viver mais, mas a pessoa faz transplante de coração, transplante de pulmão, transplante de rim, hemodiálise, 1000 coisas. Então, isso não é uma qualidade de vida ideal. A pessoa não está vivendo, está sobrevivendo. Eu esqueci de falar uma coisa esse livro que eu escrevi há 13 anos atrás, eu escrevi um capítulo só sobre uma coisa terrível chamado álcool. Por quê? Porque até aquela época se falava o seguinte, que o álcool era bom para o coração. Uma tacinha do vinho. Isso, que o álcool diminui o HDL, o LDL, ou seja, diminuía as gorduras. Estudo recente, de 1 ano agora, consensual já, perguntou qual é a dose segura do álcool. Nenhuma. Mas a gente tem a nossa
a cabeça já formada e entende que tem que se alimentar bem, Exatamente. tem que fazer atividade física, tem que tentar desestressar, né, Exatamente. e viver de uma vida mais saudável possível, né, doutor Disseu? E agora a gente está chegando um pouquinho assim no nosso momento do bate-bola do Longevicast. Eu vou fazer algumas perguntas e o senhor vai respondendo com o mínimo de palavras que conseguir, mas não precisa ser tão sucinto. Basta. Qual o maior mito sobre a acupuntura que o senhor gostaria de desfazer? Um mito que é passado por pessoas não qualificadas, que a acupuntura é uma técnica que vai equilibrar sua vida física e espiritual, e que você coloca uma agulha, você vai estimular umas energias mágicas e que vão modificar a sua vida. E que o médico não sabe isso, só quem sabe isso é quem não é médico. E o maior prazer da sua profissão? Atender as pessoas. É a minha profissão. Hoje eu vou dedicar o resto dos meus anos a atender as pessoas mais carentes. Não só eu, minha esposa, meus 2 filhos também são médicos, meu filho é neurologista, minha filha é clínica. Então a gente tem assim, essa percepção de que a medicina não é só algo para ganhar dinheiro. Você tem que ganhar seu dinheiro, estabilizar sua vida, mas atender as pessoas que precisam de você, que acreditam em você, é um grande prazer. Um hábito que acelera o envelhecimento? Mas o estresse, a alimentação e a inatividade física são os principais. E um que protege do envelhecimento? Gostar de voltar para sua casa e ficar com sua esposa, ficar no seu lar, isso é muito saudável. Com seu esposo, isso é muito saudável. Um exercício essencial para a longevidade? O exercício físico, você fala, a atividade aeróbica é muito importante, mas o estudo moderno mostra que se você mesclar a aeróbica com musculação, é o ideal. O maior erro que as pessoas cometem na alimentação? Vários, né? São tantos, né? Mas um Se dos tivesse mais graves, alimento que o senhor dissesse assim, esse é o pior. embutidos e ultraprocessados. Fiambre, salame, mortadela, salsicha e linguiça, e esses ultraprocessados, esses alimentos de caixinha e de saquinho. A dor deve ser ignorada ou investigada? A dor deve ser investigada. Um dos maiores erros é subestimar a dor alheia e dizer que a dor não é só dor. Isso é psicológico. Isso é do médico que não sabe o que está dizendo e que uma justificativa passou a ignorância. Um hábito que lhe faz bem. Hein? Um hábito que Voltar para minha lhe casa. faz. O paciente mais inesquecível. Eu tenho um paciente muito inesquecível, mas a história é muito longa. Esse paciente tinha uma síndrome raríssima, grave, e essa síndrome surgiu com a grande raiva que ele teve. E com a acupuntura, isso é uma acupuntura constitucional, essa raiva dele melhorou e a doença dele melhorou. Ele voltou para a mulher, voltou para os filhos e aceitou toda uma série de situações. Isso foi o melhor resultado da minha vida. E quando eu vou contar isso no curso, eu chego a me emocionar. E o que lhe inspira diariamente? Me inspira, eu gosto de ensinar, de viver, de ajudar as pessoas. E a minha família é uma maravilhosa fonte de inspiração. Eu vejo e falo assim para minha esposa e para meus filhos: você é feliz, assim, quando você volta para casa, e você é feliz quando vê que seus filhos lhe visitam, não porque você está doente, mas lhe visitam com prazer de lhe visitar e querem estar na sua casa. Eu quero estar com a minha esposa, ela quer estar comigo, e nós queremos estar juntos e comungando da mesma missão. Isso é que mais me inspira e dá alegria. Um sonho pessoal. Eu já realizei muitos dos meus sonhos. Eu tinha um sonho, sempre, desde que me formei, era ter um hospital só para pessoas carentes. Esse era um sonho muito grande, né? Eu queria também ter um orfanato. Isso já nos meus primeiros anos de vida. Com um ano de formado, um ano de residência, minha esposa e eu montamos o nosso primeiro ambulatório filantrópico. Mas daí depois montamos o segundo e não deu certo. Aí descobre que sem dinheiro, sem experiência, isso não dá certo. E agora nós criamos o Centro de Tratamento da Dor, que nós esperamos ampliá-lo bastante. Já temos um número expressivo de pacientes, todos bem graves, e nós estamos conseguindo ajudar. Eu acho que essa vai ser a nossa caminhada no resto da nossa vida. Fantástico. E uma frase que define como profissional. Eu me defino como profissional? Sim. Eu sempre tive muita determinação e vontade. E se hoje fosse proibido ser médico, o que o senhor seria? Curandeiro. Foi ótima essa.
Um conselho que você gostaria de ter recebido aos 20 anos, seu ou de outra pessoa, se pudesse voltar. Mude seus hábitos alimentares. Nunca ninguém disse isso pra mim, eu aprendi sofrendo. Aprendeu na dor, não foi no Aprendi amor, né? sofrendo. Nunca nenhum médico disse isso pra mim. Ia pros médicos, era só anticorticóide, antialérgico, e dizendo que eu não podia fazer isso, mas nunca ninguém se preocupou em cuidar da minha vida, dos meus hábitos. E o que é longevidade significa para o senhor? Assim, agora, em uma palavra só. Longevidade, viver com saúde. Muito bem. Doutor Disseu, muito obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Agradeço muito a Eu sua já participei de presença. muitos programas de televisão, mas você é uma grande entrevistadora, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. E assim, eu sou entrevistadora, na verdade eu converso, né? Eu acho que eu nem sei entrevistar, eu acho que eu consigo conversar com as pessoas, e isso é novo, porque eu não tinha isso, eu não falava em público, isso aqui é graças a meu marido, que ele disse a gente vai começar um projeto, e eu quis fazer isso para trazer a medicina para uma área que hoje eu amo, que é a medicina integrativa, que é longevidade, é estilo de vida, e que a medicina tradicional, como a gente diz, não integra tanto. Então eu quis mostrar às pessoas que as especialidades tradicionais, elas podem ser integradas e aprender muito. Então as pessoas entendem que o cardiologista é funcional, o ortopedista a acupuntura também. Então, assim, eu estou me realizando aqui também. Graças a Deus. E trazendo... Conheci sua esposa e parabéns E pela trazendo dupla que estão convidados fazendo. como o senhor aqui, que fica cada dia mais... Cada dia o Longevicast fica mais especial. Muito obrigado. Bom, e a gente vai terminando por aqui. Se vocês não são inscritos, gostaram do nosso programa, da nossa forma de levar, né, informações para vocês, se inscreve, curte, compartilha. A gente está aqui, pode botar sugestões embaixo que a gente vai ver, sugestões de convidados ou de temas. E o Longevicast fica por aqui. Até o próximo programa. Até lá.